Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício e já vai deixando aquele like para fortalecer o canal. Então, vamos lá. A e B são dois compostos orgânicos de mesma massa molecular, ou seja, são isômeros. Por oxidação com permanganato de potássio em meio ácido, ou seja, permanganato é um agente oxidante muito forte, geram como produtos, respectivamente, a butanona e o ácido butanóico, ou seja, eles são isômeros, mas eles são diferentes. Tá vendo que a oxidação de um, no caso aqui, a oxidação do A, eu formo uma butanona, enquanto na oxidação de B, eu formo um ácido butanóico, tá certo? Então, temos dois tipos aí. Nesse caso, pessoal, ele vai perguntar, ó, qual o tipo de isomeria existente entre os compostos A e B? Justifique sua resposta, tá? Então vamos fazer aqui em relação a A. Nós temos aqui, ó, A. O composto A, então é só escrever aqui, ó, composto A. Tá vendo que a oxidação dele, ele vira uma butanona? Nesse contexto, pessoal, se é uma butanona, formou uma cetona. Eu tenho um álcool secundário. Todo álcool secundário, quando oxida, ele vira uma cetona. Então, nesse caso, vai ficar exatamente assim, tá, pessoal? Ó, escrever aqui embaixo. H3C, CH2, CH2. Opa, aqui não pode ser CH2 porque tem que ser um álcool secundário. CH3. Olha aqui o álcool. Ó a função álcool aqui, ó. Certo? É um álcool secundário. Quando ele sofre oxidação, ele sofre e se transforma em uma cetona. Isso é o conceito de oxidação de ácido secundário, tá bom? Então nós temos aqui, ó, o que vai formar? Vai formar exatamente isso daqui, ó, H3C, CH2, CH3, tá? Olha aqui, ó. Então eu vou ter uma dupla O aqui, só para a gente mudar e verificar aonde está tendo essa mudança. Deixa eu fazer de vermelho aqui também o H para a gente ver da onde muda, tá? Mas só isso, certo? Então eu tenho um álcool secundário formando uma butanona. O nome do meu composto só pode ser butan 2-ol. Nesse caso aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo que no composto B, pessoal, o que acontece? No composto B, nós temos o que aqui? Ele também sofre uma oxidação, só que ele já vira o ácido butanóico, um ácido carboxílico. Então, para formar uma acetona, eu preciso da oxidação de um álcool secundário. Para formar um ácido carboxílico depois de tanta oxidação, é o quê? Um álcool primário. Somente isso. Somente isso. Tá? Então, nós temos aqui, ó, lembrando, o álcool, né, primário, ele tem, antes de virar ácido carboxílico, ele tem um subproduto aí, ó, intermediário. Ele tem um produto intermediário, que é o aldeído. A gente não pode esquecer disso, tá? Porque tá na ponta. Mas ele quer saber até se transformar em ácido butanóico. Então, aqui nós temos o quê, ó? H3C, CH2, CH2, agora sim, CH2, OH. Vou escrever de vermelho para a gente conseguir ver o destaque da onde que está mudando. Tá legal? E aqui, se ele sofre uma oxidação e já se transforma em ácido butanóico, então nós temos essa estrutura aqui, ó. H3C, CH2, CH2, C, dupla O, OH. Então nós temos a substância aqui que é o butan. Ó, tá certo?
Porque ele tá falando produto. Falando produto das oxidações, a gente tem que se ligar, tá? Esse exercício já não é tão, vamos dizer assim, fácil, tá? Então, nós temos exatamente esse composto aqui, tá certo? O que que acontece aqui, pessoal? Nesse caso, tá vendo? Qual o tipo de isomeria existente entre os compostos A e B? Tá vendo que é apenas a posição da hidroxila? Ou seja, é isomeria de posição. Porque ele continua sendo a mesma função, só tá em carbono diferente. Tá bom? Então, é uma isomeria de função. A gente pode colocar aqui, ó, vírgula, onde a hidroxila do álcool se encontra, né, em carbonos diferentes. Tudo certo? E eu vou até colocar entre parênteses aqui, ó, pertencentes à mesma função. Pois muito bem, respondemos a aí. Ótimo. Agora vamos responder a B. Tá vendo como é muita coisa conceitual que a gente utiliza, pessoal? É muita coisa conceitual. Aí aqui ele tá pedindo o quê? B. Qual o produto orgânico resultante da desidratação do composto B, ou seja, do butan-1-ol? Só que existem dois tipos de desidratação, pessoal. Existe a desidratação intermolecular e intramolecular. Intramolecular é da mesma substância, tá? É da mesma substância. Enquanto a inter é de duas substâncias. Então vamos lá. Eu vou escrever aqui, ó. Desidratação. Desidratação. Vamos fazer a intramolecular. Por que intermolecular, pessoal? É da mesma molécula, tá? Então vamos escrever ela aqui, ó. Certo? Qual a substância que nós temos em relação a isso daí? Nós temos o butan-1-ol, que é aqui da B, tá? Butan-1-ol. Então, ó, tá vendo? Vou escrever um pouquinho aqui embaixo. Vamos escrever exatamente assim. Eu vou escrever um pouquinho menor para que caiba tudo aqui, tá bom? CH2OH. A gente vai pegar aqui e vai fazer exatamente dessa maneira. Deixa eu pegar a função aqui. Tá vendo, ó? OH. Quando é uma desidratação, o que que a palavra desidratação fala? Perder uma molécula de água. Se ela está perdendo uma molécula de água, da mesma molécula, ou seja, daqui, ó, a gente sempre vai fazer desse jeito, tá, pessoal? Só para a gente ter uma noção, aqui eu vou deixar, ó, CH, e aqui eu vou colocar um Hzinho aqui para cima. Sempre vai ser a hidroxila, da onde tem, né? No caso, esse carbono que está com a hidroxila aqui, ele sempre vai pegar um hidrogênio do carbono do lado. Essa desidratação, ele vai fazer exatamente isso daqui, ó. Vamos fazer até de cor diferente. Então, eu vou pegar aqui, ó, esse OH de um dos carbonos e um hidrogênio do carbono ao lado, formando uma água. Tá vendo o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho, ó, as ligações entre os carbonos, a minha hidroxila e o meu hidrogênio do carbono do lado. Eu não tirei, eu não desidratei. Quando eu desidrato, o que que aconteceu? Eu fiz exatamente isso daqui. Eu formo uma ligação dupla. Então aqui, pessoal, a gente vai ter o quê, ó? Nós teremos nessa desidratação, nós teremos H3C
CH2. Olha lá, ó. CH dupla CH2. Tá vendo? Essa ligação que eu tinha com a hidroxila e com o hidrogênio, elas formam uma ligação dupla entre os carbonos. Lembre-se, desidratação intramolecular é da mesma molécula. Sai a hidroxila do carbono onde ela está ligada e um hidrogênio do carbono ao lado, tá bom? Como ele está aqui na primeira, olha lá, ó, ele puxa e vem para cá, tá certo? Então essa é a minha desidratação intramolecular, tá? Mais água. Nesse caso ele não quer saber, ele está pedindo nome? Vamos colocar o nome. Então o nome desse novo composto vai ser put 1-eno, tá? Que é o nome do produto. Então aqui, ó, formamos uma água. Só para a gente ter uma noção, ó, H2O, tá certo? Agora vamos fazer o que, pessoal? A desidratação intermolecular, tá? Então vou até escrever aqui, ó, desidratação intermolecular. Se a intra é da mesma substância, a inter vai ser da mesma substância, só que eu tenho duas substâncias dela, tá? E vai ser como? Eu vou escrever aqui para vocês. Também vou escrever de uma forma um pouco menor, ó, aqui, só para a gente ter uma noção, ó. H3C, CH2, olha lá, CH2, CH2, OH. Mas a gente não pode esquecer, pessoal, que a desidratação intermolecular é da mesma substância, só que eu tenho duas substâncias idênticas, tá? E nós temos exatamente isso daqui, ó. O e a ligação, certo? Nós temos, ó, CH2, 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 CH3. Tá bom? Ficou um pouquinho apertado ali, mas nada que a gente não consiga. Olha aqui, pessoal. Tá vendo que a desidratação intramolecular foi da hidroxila de um carbono e do hidrogênio do carbono ao lado da mesma molécula? Aqui, nesse caso, não. Intermolecular é entre duas moléculas. É a mesma molécula, mas são duas moléculas distintas, onde uma perderá o OH e a outra perderá apenas o hidrogênio da hidroxila, formando a minha água. Ou seja, está perdendo essa água. Tá vendo? E como que vai ficar esse composto? Então, eu vou até colocar aqui, ó, uma seta para baixo, tá? Para a gente fazer a representação desse composto. Tá vendo que uma das substâncias perdeu o OH, a outra perdeu apenas o hidrogênio da hidroxila. Tá vendo que o oxigênio aqui, ele precisa de uma ligação? Ele vai se ligar com todo esse composto aqui. Então, a gente vai escrever ele como? A gente vai escrever ele exatamente isso, ó. H3C, CH2, CH2, CH2. Olha lá, aqui a gente vai ter um oxigênio ligado aqui no meio. Opa, desculpa. CH2, 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 CH3. Tá vendo que nós formamos um éter aqui? Então, assim, um exercício que nós precisamos de bastante conceito. Recapitulando, desidratação intramolecular é da mesma molécula, o OH e o hidrogênio do carbono ao lado. Intermolecular é da substância, né, da mesma substância, só que nós temos duas moléculas distintas, duas
moléculas dela, tá bom? E como que vai ficar o nome dele? Simples. A gente pode escrever assim, ó. Butoxi. E aí a gente tem que lembrar. Butoxi, butano. A gente adota né? Butoxi, but, tá vendo, ó? 4 carbonos. Com o oxigênio a gente escolhe sempre o de menor cadeia. Mas nesse caso é tudo a mesma coisa, então butoxi significa que é éter, butano a outra parte, tá? Ou a gente podia escrever até dibutil éter, nesse caso. Ou éter dibutílico. Vamos escrever aqui embaixo, ó. Éter dibutílico. Nós temos a playlist aí de funções oxigenadas também. Tá certo, pessoal? Demandou bastante tempo por conta do quê? Por conta de tudo isso que a gente tem que ficar trabalhando em cima disso. Por isso que demanda, então, a gente tem que fazer uma revisãozinha para já matar isso daqui. Tá legal, pessoal? Então, sem mais delongas, se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, que é importante. Assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês, tá bom? E se você chegou até aqui para engajar o vídeo, coloca hashtag exatamente química ou hashtag oxidação de álcoois. É extremamente importante aqui pro canal. Porque o YouTube entende que vocês estão gostando e começa a fazer o quê? Divulgar para mais e mais pessoas. E claro que eu tenho que agradecer todo o apoio, porque vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. Fica o meu muito obrigado aqui. Tá bom, pessoal? E eu faço o convite para você se tornar membro. Por apenas R$ 2,99 por mês, você tem acesso antecipado a todos os vídeos aqui do canal. E ajuda a comunidade a exatamente crescer cada vez mais e trazendo conteúdo de qualidade. Conto com o apoio de vocês. Tá bom, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!